Estamos em contato nesse momento pelo Skype, ou seja, em áudio e vídeo, com a doutora Ana Paula Veiga, médica infectologista do Emílio Ribas, coordenadora de campo do estudo com a vacina Coronavac. Doutora Ana Paula, antes de mais nada, qualquer questionamento, boa noite à senhora. Obrigado por esse contato tempo real, áudio e vídeo, com o Jornal da Band, com toda a região metropolitana de Sorocaba e com todo mundo pela nossa multiplataforma. Boa noite à senhora. Olá, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Band FM de Sorocaba e região. Estou à disposição de vocês, um prazer estar falando com vocês. Doutora, um assunto importantíssimo, afinal de contas, estamos falando da questão envolvendo a vacina e a expectativa de todas as pessoas. A pergunta é, quando essa vacina vai chegar? Mas antes desse questionamento, vou perguntar à senhora, como coordenadora de campo de estudo com a Coronavac, que avaliação a senhora faz nesse momento? Já estamos na chamada reta para lá de final da conclusão desses estudos? Bem, estamos na fase 3 do estudo, iniciamos no centro o primeiro voluntário dia 30 de julho e estamos acelerando todo esse processo para que tenhamos cumprido todos os voluntários e recrutados todos no final do mês de setembro. Estamos bastante otimistas com essa vacina, pois tivemos poucos efeitos adversos e leves, em torno de 3 a 5% somente de reação local e nenhum efeito adverso grave da vacina Coronavac. Doutora, muito boa noite, obrigado também por nos atender aqui na Band FM Sorocaba. Claro que todos estão esperançosos com a vacina e nos testes que foram realizados até aqui, talvez a gente está precisando de mais tempo, talvez até outubro, pelo que a gente tem lido, gostaria que a senhora falasse também sobre isso, mas a eficácia dessa vacina, ela é precisa, dá pra gente ter essa definição hoje, quer dizer, dá pra ter essa esperança de que todos os testes que estão sendo realizados até aqui, eles podem nos dar essa esperança que no final de outubro, mais tardar no início de janeiro, todos nós possamos estar vacinados? Sim, de fato nós estamos bastante otimistas, a vacina tem se mostrado segura nessa fase 3, os voluntários têm tido esses poucos efeitos adversos, nós esperamos recrutar de fato final de setembro ou ainda adentrar alguns dias de outubro para que tenhamos dados de segurança e imunogenicidade para que a vacina, o Instituto Butantan, que é o patrocinador da vacina, ele possa fazer as doses para imunizar a população no início do ano. Nesse momento, a vacina está sendo testada em voluntários profissionais da área da saúde de diversos serviços. E nós, tendo essa certeza da eficácia da vacina, quantas doses serão necessárias? 1 dose, 2 doses para cada pessoa? São 2 doses, o estudo é feito, os voluntários são recrutados, são 2 doses, ele recebe ou a vacina ou o placebo, elas têm intervalo de 14 dias entre a primeira e a segunda dose. 18 horas e 31 minutos, estamos conversando com a doutora Ana Paula Veiga, médica infectologista do Emílio Ribas, coordenadora de campo de estudo com a Coronavac. Doutora, eu vou voltar só um pouquinho na questão. Nossos ouvintes participando pelo 991 15 3859, muitos questionamentos chegando, perguntando assim, Lucas, pergunta para a doutora o que significa ser a coordenadora de campo do estudo com a Coronavac. Então, antes do meu próximo questionamento, pergunto isso, relativa à função, inerente à senhora nesse assunto pontual da Coronavac. O que significa ser a coordenadora de campo do estudo com a Coronavac? O Instituto Butantan, junto com a Sinovac, da vacina chinesa, eles têm 12 centros no Brasil e cada centro tem um coordenador de estudo, que é aquele que coordena toda a equipe, entre a equipe de médicos, enfermeiros, administrativos que compõem, para que a gente possa recrutar vários voluntários num tempo tão curto. Todos os centros precisam ter vários funcionários envolvidos nessa etapa. E o coordenador, ele que acaba avaliando tudo o que acontece no centro, coordenando a equipe, atendendo o voluntário e comunicando com o Instituto Butantan. O mundo precisa de vacinas, a Coronavac é uma delas. O Brasil precisa de várias frentes de vacina. E o meu questionamento à senhora agora, recentemente tivemos a informação a respeito da vacina de Oxford, da Inglaterra, em que ela foi suspensa por conta de uma situação envolvendo uma das pessoas que estava nesse processo de teste. Qual é o meu questionamento à senhora? A vacina
Tem a Coronavac, tem a de Oxford, tem a da Rússia, tantas outras vacinas. O procedimento, a ideia, o princípio de todas essas vacinas é o mesmo? Ou em cada um desses estudos as pessoas estão numa frente diferente, chegando a um resultado final, que é a eficácia de uma vacina, mas por caminhos diferentes? Como que funciona isso para explicar para o nosso ouvinte? O estudo é meio que um protocolo universal, que todos seguem ou não? Cada um pode seguir o caminho que quiser, desde que chegue no resultado final, que é uma vacina eficaz. Não, todos precisam seguir o mesmo caminho, que é a fase 1, a fase 2, com vários voluntários, e a fase 3, com milhares de voluntários, para que seja comprovada a segurança. Todos os voluntários, eles são apresentados, tem um termo de consentimento livre e esclarecido, em que é explicado ao voluntário, antes dele adentrar na pesquisa, todos os riscos que ele pode ter, o tempo de período de acompanhamento. Os voluntários da vacina Coronavac serão acompanhados durante um período de 1 ano, 12 meses, através de 8 visitas ao centro de pesquisa, caso necessário, outras visitas também, e eles também terão vários contatos telefônicos por WhatsApp, juntamente com a equipe, para avaliar tanto efeito adverso, adoecimento, qualquer outro risco desses voluntários. Todas essas vacinas precisam seguir o protocolo de ética em pesquisa, que é feito mundialmente. Então, todos esses estudos têm o mesmo protocolo em relação ao termo de consentimento, à segurança e à avaliação da imunogenicidade. A técnica da produção da vacina, elas são diferentes. Então, cada uma tem sua forma. A vacina Coronavac é uma vacina inativada, de vírus inativado, em que o Instituto Butantan tem a expertise da produção dessa vacina, dessa plataforma. Agora, doutora Ana Paula, acho que precisa ficar claro também, né? O mundo vive essa pandemia, mas num tempo recorde também, caso realmente a gente consiga essa eficácia na vacina já a partir de janeiro. Isso é um tempo recorde, né? Se falar de vacina em tempo de cura, né? Sim, esse tempo, de fato, ele está sendo, na verdade, acelerado, quer dizer, o recrutamento dos voluntários por conta da pandemia é necessidade mundial. Mas não se tem, mesmo por conta disso, aberto mão em relação do rigor da pesquisa, do rigor da segurança do voluntário, o rigor da segurança e da busca de efeitos adversos. Então, o risco em relação a cada efeito adverso grave precisa parar e reavaliar se aquilo foi relacionado ou não, porque o voluntário ele acaba tendo a vida dele normal. Ele volta à vida dele natural, então ele pode se expor a riscos, ou já tinha alguma doença de base. Então, isso tudo é avaliado no mundo todo em relação, quer dizer, que risco, se era de alguma doença prévia ou se a vacina ocasionou alguma coisa. Então, isso é feito mundialmente, isso é o rigor da pesquisa clínica no mundo todo, a Comissão de Ética em Pesquisa, e por isso o voluntário, ele é informado em todo momento, tudo o que acontece com ele, com o termo de consentimento livre e esclarecido, e a proximidade com todos os funcionários e com o centro de pesquisa, com a equipe. Então, o voluntário fica muito próximo nesse período de 1 ano de investigação. Estamos conversando ao vivo com a doutora Ana Paula Veiga, médica infectologista do Emílio Ribas, coordenadora de campo do estudo com a Coronavac, entrevista em áudio e vídeo. Doutora, já caminhando para o final da nossa entrevista, mas o questionamento que eu faço à senhora, quando o estado de São Paulo ele toma a frente e tem a Coronavac com os seus parceiros, como vai funcionar o final? Passou-se todas as fases de testes dessa vacina e começou-se a produção da vacina. Aí alguns podem falar, olha, ainda bem que eu moro no estado de São Paulo, porque a vacina é do governo do estado de São Paulo, ou tem essa parceria do governo do estado de São Paulo, então primeiro os paulistas e os paulistanos serão vacinados. Como que funciona essa logística? Uma vez aprovada, produzida e finalizada, ela entra no Sistema Único de Saúde para que o brasileiro tenha acesso a ela, para que o paulistano tenha acesso a ela. Como que funciona a aplicação dessa vacina com ela pronta?
Então, essa vacina será produzida pelo Instituto Butantan, que é o patrocinador, mas é uma vacina produzida aos brasileiros. Então, todas as pessoas, independente do estado, isso será um trato em relação tanto ao Instituto Butantan, governo de São Paulo, como o Ministério da Saúde, como ele já tem havendo tratativas em relação a isso. Então, a vacina, nós estamos otimistas, é uma vacina promissora e que o governo fará isso com o Ministério da Saúde. Doutora, para finalizar com a senhora, o questionamento que eu faço. São 200 milhões de brasileiros, um pouco mais do que 200 milhões de brasileiros. Todos esses brasileiros, então vamos arredondar para 200 milhões, 2 doses, precisaria o Brasil de 400 milhões de doses. Mas imagino que a realidade não é essa. Quem tem que ser vacinado? Toda uma população precisa ser vacinada? Vai ser vacinada no caso do coronavírus ou não? Pega-se os grupos de riscos, determinadas pessoas, percentual da população foi vacinado, já se chegou àquilo que necessitava um país. Como que funciona esse percentual de brasileiros ou de moradores do Brasil que precisam tomar a vacina? Então, o esperado é que em torno se vacine pelo menos 75% da população para que ocorra isso, mas começa geralmente com os grupos de risco de fato, então a vacina ela está sendo avaliada em diversos grupos e será ampliado para colocar os indivíduos que tenham maior risco do adoecimento grave. Lembrando que as vacinas, não é que ela vai desaparecer com o vírus, não é isso que acontece. As vacinas, elas têm o quê? Elas irão produzir anticorpos neutralizantes, que têm a capacidade de quê? De neutralizar caso o indivíduo seja infectado, para que ele faça o quê? Uma doença leve e não tenha desfecho de doença grave. Então, todas as vacinas, esse é o princípio de todas as vacinas. O Brasil é conhecido mundialmente pelo Programa Nacional de Imunização, em que o SUS patrocina a vacina gratuita a todo o povo brasileiro. Então, nós já temos um programa nacional e também no governo muito bem firmado e que a população está à disposição. Então, eu acredito, nós estamos otimistas que em relação a isso vai chegar na população de uma forma igualitária pelo SUS. 18 horas e 40 minutos, quero agradecer a doutora Ana Paula Veiga, médica infectologista do Emílio Ribas, coordenadora de campo do estudo com a Coronavac no estado de São Paulo, conversando ao vivo, em áudio e vídeo, com o Jornal da Band, para toda a nossa região metropolitana de Sorocaba e para todo mundo em nossa multiplataforma. Doutora, obrigado por esse contato mais uma vez e uma boa noite à senhora. Obrigada, boa noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Band FM de Sorocaba. Claro, a Band FM segue acompanhando todo esse cenário envolvendo o coronavírus e levando até você essa informação em tempo real. Essa é a Band FM. Para isso que se propõe o Jornal da Band em nossa multiplataforma, o Estúdio 2 da Band FM Sorocaba. Mas para isso, para levar, para fazer esse contato, para aproximar você em áudio e vídeo das autoridades, levando sempre a informação que é importante, no caso, falando de vacina no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo.